Hoje iniciamos o mês de abril, a terça-feira, a primeira terça-feira do mês de abril. E como nós temos feito, todo mês nós temos trabalhado às terças-feiras com um tema, né? E o Ministério da Família, escolheu, o tema para ser trabalhado nesse mês de abril é perdão em família. Então nós iremos trabalhar hoje relacionado a esse tema. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, que é a parábola do credor incompassivo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Parábola dura, né, meus irmãos? Esse tema, perdão, é um tema muito importante e que precisa ser trabalhado, acredito que diversas vezes no mês, dentro das nossas relações, tanto eclesiásticas, familiares e interpessoais. Porque, de fato, nós carecemos do perdão todos os dias e também de perdoar outras pessoas todos os dias. Como nós podemos observar aqui no texto, a parábola do credor incompassivo, contada por Jesus, é decorrente de uma pergunta que Pedro faz a respeito da quantidade que deve ser dado o perdão. Provavelmente, Pedro, como
porta-voz dos demais apóstolos, após discutirem esse tema entre si, ele então leva essa questão para Jesus. Mas a forma como ele leva é uma maneira interessante no qual nós precisamos analisar. Percebam que a pergunta que Pedro faz a Jesus é cheia de pressupostos, porque ele chega diante de Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Antes mesmo de Jesus responder, ele já acrescenta uma outra pergunta, e ele diz: até 7 vezes? E Pedro, ele conhecia a interpretação rabínica a respeito do perdão, que não devia ultrapassar 3 vezes. E por ele ter esse conhecimento a respeito dessa interpretação rabínica, ele, com uma aparente bondade em seu coração, achando que 7 vezes seria o número da plenitude, faz a pergunta a Jesus cheio de pressupostos, na expectativa de que Jesus fosse elogiar ele, até porque ele estava colocando além de 3 vezes, ele estava colocando o número da perfeição 7 vezes, mas a resposta de Jesus mostrou o quanto ele estava distante do entendimento correto sobre o perdão, porque a quantidade não era 3 vezes, a quantidade não era 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esta resposta de Jesus, como diz William Hendrickson, é para mostrar que o espírito genuíno, do genuíno perdão, não conhece fronteiras. É um estado de coração, não matéria de cálculo. Os 70 vezes 7, não existe um número exato com essa fala de Jesus. Mas como o pastor Ricardo escreveu um livro sobre o perdão, e o pastor Luiz também citou esse mesmo tema quando estava pregando domingo de manhã sobre esta parábola, não há limites para perdoar. Diante do exposto dessa pergunta e dessa resposta que Jesus dá a Pedro e os discípulos, ele então vai contar a parábola do credor incompassivo. E como nós estamos estudando parábolas, às quinta-feiras aqui, nós sabemos que muitas vezes as parábolas são histórias fictícias, curta e vívida, que usa imagens figurativas para ensinar verdades a respeito do reino de Deus. E algo que me chama a atenção, logo que Jesus ele inicia a parábola, é porque ele vai dizer a palavra reino. Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante. E aí ele continua a falar sobre a parábola. A primeira pergunta que a gente precisa fazer em relação a essa primeira palavra de Jesus é o que Jesus quis dizer com o reino dos céus. A palavra céus, naquele contexto, ela era utilizada pelos judeus para substituir o nome de Deus, devido à reverência em expressá-lo e o próprio mandamento que diz para não tomar o nome do Senhor seu Deus em vão. Então, para não falar o nome de Deus, eles utilizavam-se a palavra céus. E é importante a gente pensar aqui que o sentido correto da expressão reino dos céus não é só o local ou território do reino, mas é um governo dinâmico, o reinado e o domínio de um rei sobre os seus súditos. Porque quando a gente está falando
de reino dos céus, a gente não está limitando isso a apenas uma região geográfica, ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil, mas a gente está falando de um reino dinâmico que acontece em diversos lugares. É um reino sobre os seus súditos. E quando a gente passa a entender o reino de Deus dentro dessa perspectiva, a gente precisa perceber que esse reino, ele já se iniciou com a vinda de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Mas ela ainda também não aconteceu de forma plena e total, quando ele vir buscar a sua igreja e estabelecer agora de forma plena o seu reino de forma geográfica. O reino, até esse exato momento, ele acontece de forma dinâmica sobre aqueles que já se encurvaram ao domínio desse rei. Ou seja, todos aqueles que conhecem a Cristo como o seu Senhor e Salvador, o reino já instaurado no seu coração. O reino já estabelecido dentro do coração dessas pessoas. Apesar de nós vivermos sobre um regime, sobre um reino terreno, e nós respeitarmos esse reino, existe aqui dentro de nós um rei muito maior do que o presidente do Brasil. Um reino muito maior do que o Brasil. Um reino tão enorme e tão mundial que existem servos por todo o canto do mundo e que se prostra perante ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba então que quando Jesus ele está falando, será semelhante ao reino dos céus. Essa parábola se aplica ao coração daqueles que já têm em seu coração o Senhor Jesus Cristo como seu Rei. E quando Jesus ele começa a contar a parábola, nós vamos ver a imagem de um rei que resolve ajustar as contas com os seus servos. E normalmente, os reis, em determinados períodos, eles chamavam os seus governadores para a contagem de impostos. Então, ele deixava algumas pessoas administrando, mas em determinado período ele chegava e queria saber as contas daquilo que havia deixado sobre a administração daquelas pessoas. E para os irmãos terem uma noção da dívida que esse Senhor agora está cobrando desse seu servo, que estava devendo muito dinheiro, a gente precisa entender primeiro o que significa, por exemplo, a palavra talentos. O texto vai dizer que ele devia 10.000 talentos. Um talento, aproximadamente, era 35 quilos de ouro. Então, percebam que quando a gente faz uma análise, por exemplo, de um denário é um dia de trabalho. Quando a gente percebe o valor que esse homem estava devendo, fazendo uma contabilidade em relação ao talento e ao denário, a dívida era de aproximadamente 10.000 talentos. Ou seja, aquele homem, mesmo que juntasse todas as suas economias por toda a sua vida, ele não conseguiria de forma alguma amortizar aquela dívida. O rei, sabendo disso, o que ele faz? Pegue tudo o que ele tem, venda, inclusive ele, a sua esposa e seus filhos. E com o valor que vai ser arrecadado, pague a dívida. Mas aquele servo,
quando ele ouve aquilo, ele se derrama aos pés do seu Senhor. Roga pedindo perdão e misericórdia. O seu Senhor, então, move-se de íntima compaixão e perdoa aquele servo. Mas agora, quando a gente inicia a segunda parte dessa parábola, parece que tem uma mudança, que o jogo vira de lado. Porque agora, o servo que recebeu o perdão, agora ele está na posição de cobrar. E o texto enfatiza a agressividade dele, que agarra e sufoca o seu conservo que devia 100 denários. E é interessante as proporções dos valores que é colocada por Jesus. A primeira dívida era impossível de se pagar. A segunda dívida, em 100 dias trabalhados, você conseguia pagar. E aí, o conservo toma a mesma posição que agora este cobrador tomou para com o seu senhor. Ele se humilha, pede perdão, mas diferente do que o seu senhor fez com ele, ele agarra, sufoca, sacode, não perdoa a dívida e manda-o prender até que ele saldasse toda aquela dívida. E essa notícia vai chegar ao seu senhor. Alguns amigos que estavam ali naquele momento vendo a agressividade dele, fica inconformado com aquilo que ele fez. Aliás, o senhor dele pagou uma dívida impagável, perdoou ele de uma dívida impagável. Ele não poderia agir da mesma forma com alguém que estava pagando algo muito menor? E aí, quando o seu senhor sabe disso, ele faz o seguinte: pegue ele e lança aos verdugos. Os verdugos eram oficiais designados pelos tribunais para torturarem os que haviam cometido crimes atrozes. E ele ia passar ali o período sofrendo até que pudesse pagar aquela dívida, ou seja, não iria pagar. E aí Jesus encerra a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perceba que essa parábola, ela é séria e confrontadora. Meus irmãos, todo dia alguém pisa no nosso calo. É dentro de casa, marido e mulher, pai e filho, é dentro da igreja, é na rua. Todo momento a gente está sendo desafiado em relação ao perdão. E eu quero, biblicamente, argumentar sobre a importância dele para os nossos relacionamentos, ancorado no tema perdão, uma prática e reflexão diária. Primeiro, porque o perdão ele nos leva a compreender o que Cristo fez por nós. Na parte inicial dessa parábola, vemos Jesus especificando que as verdades apresentadas referente ao reino dos céus. Como aprendemos inicialmente, essas verdades é referente ao reino dele e que já está implantada no coração dos seus servos, ou que deve ser vivenciada pelos seus servos. E aí, essa primeira imagem da quantidade de dinheiro impagável na parábola, meus irmãos, aponta para uma dívida impagável do homem pelo pecado, por conta do seu pecado. John MacArthur, ele fala algo muito interessante sobre essa dívida, e eu quero compartilhar com os irmãos.
ele diz o seguinte: a glória roubada de Deus pelo homem não pode ser reembolsado pelo homem. E, portanto, mesmo depois de passar uma eternidade no inferno, uma pessoa não seria mais perto de pagar a sua dívida e está apto para o céu do que quando entrou. A falência espiritual absoluta de cada filho de Adão torna impossível pagar a dívida ilimitada que dele incorreu por causa do seu pecado. Meus irmãos, sabe quem é aquele Senhor que Jesus está contando essa parábola? É Ele mesmo. Porque nós éramos esses devedores que pecamos contra Deus e tínhamos uma dívida impagável. Ninguém nesse mundo tinha capacidade de pagar a dívida que fora causada por conta do pecado de nossos primeiros pais. E aí, aquele rei que se moveu de íntima compaixão perdoando aquela dívida incalculável, é o próprio Cristo, em sua graça e misericórdia, que olhou para os seus servos e perdoou cada um de nós que merecíamos a condenação eterna, a morte. Cristo nos perdoou de uma dívida que era impagável. E agora, quando a gente olha a segunda parte da parábola, que é interessante, porque esse Senhor que pagou a nós uma dívida com o seu próprio sangue, morrendo naquela cruz, assumindo o nosso lugar, agora Ele nos convoca a viver da mesma forma, porque Ele pagando a dívida que era incalculável, por quê? Você e eu não podemos pagar algo tão ínfimo quando alguém nas nossas relações nos causa algum dano. Por que o perdão é uma reflexão e uma prática diária em nossas vidas? Porque nos leva a compreender que devemos fazer isso todos os dias pelo nosso próximo. E é isso que a segunda parte da parábola nos conta. Nós vemos o servo que recebeu o perdão do rei, tendo que lidar com a mesma situação com o seu conservo. Mas agora, ao invés dele agir como o seu senhor, ele age totalmente diferente daquilo que recebeu. O texto enfatiza a agressividade no tratamento, o valor da dívida que o seu conservo lhe devia e a sua falta de perdão. Quando o comentarista William Barclay, essa proporcionalidade da dívida, ele diz o seguinte: a dívida que seu companheiro lhe devia era ínfima, era quase 1 para 500 mil de sua própria dívida. Fomos perdoados de uma dívida que está além de todo pagamento. Porque o pecado do mundo provocou morte do próprio Filho de Deus. E sendo assim, devemos perdoar a outros como Deus nos perdoou, ou não podemos esperar encontrar misericórdia alguma. E aí, como dizem, né, a gente é colocado na parede. Porque, vamos fazer uma análise, o que a Bíblia fala sobre perdão? Olha o que Mateus fala. Bem-aventurado os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. Depois de ensinar a oração, Jesus ele ampliou uma das suas petições contidas nessa oração. E ele vai dizer: porque se perdoardes,
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí Tiago, em sua carta, ele complementa dizendo: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Vejam que o perdão humano e o divino, meus irmãos, eles andam de mãos dadas. Não tem como você falar, sendo servo de Deus, eu não vou perdoar. Eu não quero perdoar. Eu quero manter com o meu coração duro e ponto que acabou. E a gente vai entender que, a partir das Escrituras Sagradas, né, em relação ao perdão, meus irmãos, é algo incisivo para aqueles que são servos de Deus. Precisam praticar o perdão, assim como Cristo nos perdoou. É difícil para nós que somos marcados pelo pecado? Muito difícil. Quando alguém pega alguma coisa da gente, fala que vai devolver e não devolve, quando vai devolver, devolve tudo estragado. Eu vi o cutucão aí, hein? Imagine que... Vou tirar aqui do microfone rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Hoje eu, chegando em casa, primeira vez estourou, né, o cano lá do banheiro dele, arrebentou a minha sala pintadinha, né, meu corredor do banheiro, tudinho, água descendo como cachoeira. Legal, consertou. A segunda vez, era por conta do terraço, era problema do condomínio. A chuvia batia lá no terraço, estragava a dele, estragava a minha. Foi uma briga, o condomínio consertou. Hoje, chegando em casa, saiu do quarto, que isso de novo? Deu um grito, né? Pela terceira vez. E lá vai eu labutar novamente. E dizer que agora não é por conta da chuva. Mas o coração está em Cristo. Né? Eu fui lá, falei com ele, chamei ele para ver, né? E vamos esperar as tratativas. Enquanto isso, a água está caindo lá dentro de casa e eu estou aqui. Mas isso acontece todos os momentos, meus irmãos. E às vezes, repetidas vezes, querendo tratar algumas coisas em nossos corações. Meus irmãos, mas o Senhor nos chama a perdoar. O Senhor nos chama a sempre estender o nosso braço. O Senhor nos chama a sempre baixar nossa fronte, a andar mais uma milha. O Senhor nos chama a ser servos dele e, como servos, fazer aquilo que ele fez por nós. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a terceira parte da parábola é algo muito sério que a gente precisa analisar. Por que, meus irmãos, nós devemos perdoar e refletir sobre o perdão diariamente? Porque nos leva a compreender que as consequências da ausência dessa prática nos leva a problemas sérios. A parte final da parábola mostra o rei tomando conhecimento daquilo que o seu
servo fez com o seu conservo. E depois que ele toma conhecimento, ele dá uma ordem. Eu te perdoei e você não quis perdoar. Por isso, você agora vai ser tratado pelos verdugos. Os verdugos vão cobrar ele até pagar aquela dívida. E a dívida, como diz o texto, era impagável. E nós precisamos refletir sobre isso. Eu não quero definir o que o texto quer dizer, mas eu trouxe aqui 3 apontamentos para a gente entender a seriedade do que Jesus está querendo dizer. O comentarista Heinecke, diz o seguinte: no fim da parábola, Jesus nos apresenta a consequência dessa falta de compaixão, de disposição para reconciliar-se. Quem não se torna misericordioso com a misericórdia de Deus e não aprende a perdoar a partir do perdão de Deus, desperdiçou a graça de Deus. Graça desperdiçada, por sua vez, provoca condenação. A graça de Deus transforma-se na ira de Deus. Veja como é séria, seríssima a palavra de Jesus sobre o perdão mútuo. Já o Warren Wiersbe, ele comenta, um pastor calvinista, diz o seguinte, que com certeza o Senhor lidará com o crente que cultiva um espírito não perdoador. Hendricks, ele diz o seguinte: pessoas que não perdoam está destinada ao castigo. A respeito desses comentários e do que o texto está querendo propor para nós, eu procuro finalizar dizendo que deixar de perdoar é uma coisa muito séria. E quem não perdoa de jeito nenhum, provavelmente não é fruto da ação do Espírito Santo no coração dele. E quem não é selado pelo Espírito Santo, não é filho. Mas também, como eu disse, existe o processo. Algumas pessoas vão perdoar de forma rápida. Outras vão delongar nesse processo, mesmo sabendo que é uma ordem de Deus. E aí eu entendo a palavra aqui de William Hendrickson, no sentido que eles vão ter que lidar com Deus. De alguma forma, Deus vai mover para que aquilo que não é simples possa acontecer. Se é filho de Deus, Deus vai trabalhar. Às vezes, Deus ele tem a maneira de trabalhar dele. Se ficar duro o coração, ele pode levá-lo a compreender de uma forma não tão fácil que ele precisa perdoar. A falta de perdão, meus irmãos, é uma das coisas tão sérias que tem levado muitas pessoas a estarem enfermas, não apenas da alma. Como a ciência estuda, e já comprovado cientificamente, muitas pessoas, inclusive, carregam doenças físicas por conta disso. O Senhor está querendo nos alertar a respeito do perdão na nossa família, dentro da igreja, nas suas relações. Já dizia o filósofo, né? O perdão que não dou é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Eis a palavra do Senhor. Encerro dizendo: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Nós sabemos que, por vezes, ó Pai, o nosso coração fica duro.
para algumas coisas. Isso é por conta do pecado. Mas como vimos na sua palavra, o Senhor é incisivo quanto ao perdão. Porque, Senhor, fomos nós que primeiro pecamos, estávamos destinados à morte eterna, uma dívida incalculável. Mas o Senhor, Pai, com a sua graça nos alcançou, nos perdoando e nos trazendo para perto de Ti. Ainda hoje, enquanto estivermos aqui, ó Pai, mesmo sabendo de tudo que o Senhor fez por nós, ó Deus, nós vacilamos, pecamos 1, 2, 3, por pensamentos, por obra, por omissão, mas aquilo que o Senhor fez na cruz é tão grande, tão eterno, ó Deus, que já foi declarado no seu tribunal, que nós somos justos, mesmo pecando, porque a sua justiça santa e irrepreensível está sobre nós. Muito obrigado, ó Pai, por esse ato tão lindo, tão poderoso, que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Para o Senhor, Pai, no seu tribunal ter gritado o nosso nome e rasgado o escrito de dívida que estava sobre nós. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a agir também dessa forma. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores em nossos relacionamentos. Não deixa, Senhor, que o nosso coração, ó Deus, fique tão tristes, tão preso. Ó Deus, que venhamos passar dias, semanas, meses, sem falar com o nosso próximo, passando longe dele. Crie em nós, ó Pai, a disposição de ir até Ele e pedir perdão, mesmo sabendo que Ele foi o agressor. Ó Deus, nos ajuda. Essa é a nossa oração, ó Pai. Nos ajuda como família. Nos ajuda a vencer, ó Pai, esses percalços. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Passar para